Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões, ao mega curso canal Daniel Simões. Esta é a aula 11 e hoje estava preparando a aula de hoje, que seria a continuidade da leitura do status legal do BIS na Suíça. Só que aí eu como tenho vindo a estudar algumas coisas assim dentro destes campos de revisão da história antiga, eu tenho estado a ver assim algumas coisas interessantes e lembrei-me de procurar algumas coisas relacionadas com a Basileia. Estou também procurando algumas coisas mais profundas e relacionadas com Lisboa. Existe, obviamente, um apagão da memória que começou há uns séculos atrás, mas que continua até os dias de hoje. Nós tivemos já vendo isso em aulas passadas, onde tivemos vendo, por exemplo, o alisamento das linhas arquitetónicas da cidade da Basileia. Porque esse interesse, né, na cidade da Basileia, como nós vimos para trás nas aulas anteriores, é a capital do poder financeiro no mundo. Então eu fui olhar algumas coisas. Eu vou tirar aqui o som épico para dar emoção. Aquela coisa, parece que a gente está numa missão. Aquela coisa. Então, vamos aqui olhar. Como é que... Vamos começar por onde? Eu comecei a ver aqui algumas coisas que vai ter que ser por aqui. Espera aí, onde é que foi que eu guardei? Olha, eu estava ajeitando as coisas antes de começar a gravar e agora cheguei aqui e vejo que me esqueci de abrir uma, que é logo a primeira. Então, uma das coisas que encontrei, que me lembrei de procurar sobre a cidade da Basileia, era para ver como era a configuração dela nos tempos antigos. E fui encontrar este mapa, esta gravura, que demonstra uma cidade murada dentro de umas muralhas, mas nitidamente, quando nós começamos a olhar com mais detalhe, tem as pontas características de estruturas estrelar. E mais uma vez começamos a ver que estas muralhas, muito possivelmente, não serviam apenas de defesa. Ou até, se calhar, nem de defesa serviam. Quando nós olhamos os ângulos, como nós já vimos em outras estruturas, ele não está ampliando mais? Estava a ver. Os ângulos da parede são para fora. Eles vêm de cima para baixo, indo para fora. Ora, isto facilita imenso se alguém quiser subir. Concordam? O que é que nós vemos nesta muralha? Nós vemos que existe uma muralha toda ao redor da cidade da Basileia e vemos que existe uma ligação direta desta estrutura com água. Não tem data aqui neste mapa. De onde eu tirei esta imagem também não esclarecia a data deste mapa, mas ele é muito antigo. O que é que nós conseguimos ver aqui? Tem a cidade, tem agricultura dentro da cidade, em algumas partes aqui que nós vemos, que tem árvores e terrenos cultivados, mas vemos que por fora existe muito cultivo. Pelo menos é o que parece estar representado aqui no mapa. Incluindo dentro, né? Nós vemos aqui que tem muito espaço de agricultura aqui dentro. Então, existia aqui uma cidade com muita natureza integrada. Aqui, nesta gravura, aparecem árvores individualizadas, mas não me é difícil imaginar que isto estivesse muito mais verde do que aqui nós estamos conseguindo ver nesta gravura. Assim. E o que é que nós observamos também? Podemos observar nisto aqui. Tem estas pontas, que são exatamente iguais às estruturas estrelares que nós já tivemos vendo em levantamentos que fiz sobre Portugal e no Brasil, que acabei por não terminar, outros assuntos começaram
a se colocar, mas ainda hoje estive olhando para a pasta, podemos até olhar algumas das imagens que algumas pessoas me enviaram e tudo, e nós vemos esta geometria típica destas construções estrelares. E água. Onde é que nós podemos constatar isso aqui, ó? Da água. Observar com mais facilidade. Isto é o rio, não é? Esta parte aqui é o rio, tem a ponte, já vamos ver aqui, o que é que falam desta ponte aqui, porque uniu a Basileia Menor com a Basileia Maior. Esta ponte não existia. Claro, antes de existir não existe, mas para dizer que esta comunidade aqui de baixo, vamos dizer assim, da gravura menor, ela existiu separada da outra, com o mesmo nome, de Basileia, só que uma era a Basileia Menor, outra maior. Vemos que existem estruturas muito grandes construídas e observamos que a água entra aqui dentro. Repara que a água, ela entra. Vemos que aqui esta parte branca que nós estamos vendo é, digamos assim, onde as pessoas caminham. Vamos imaginar, a pessoa vem aqui desta rua aqui, certo? Ela vem desta rua, passa aqui por baixo desta torre, continua por aqui e continua a pé. Andando por aqui, pode vir até aqui a pé. Aqui, ou é grama ou é água. Grama não, natureza ou é água. Mas se nós nos ligarmos em estruturas que nós já vimos, é muito fácil de entender que isto aqui é água. Não é? Segue o mesmo princípio de design daqui de baixo. Tem umas pontes assim, onde a água passa por... São arcos. Aqui tem um, aqui tem outro, onde a água passa por baixo. Vamos seguir aqui o caminho da água. Reparem que existe tipo um esgoto aqui, não sei se é esgoto, não, isso é a minha mentalidade urbana. Algum canal de escoamento da água, redirecionamento da água. Vemos que existe uma muralha aqui menor e uma ponte aqui. E que passa a água. Então existe todo um manejamento, uma administração dos recursos hídricos. Estamos a falar aqui, possivelmente, num mínimo, assim, ou melhor, a menor data de século XIV, 1300 e qualquer coisa. Porque aquela ponte, ela foi construída no final do século XIV, segundo o que estive lendo. E a ponte já está ali. Então nós vemos que existe água aqui por toda esta parte. Mais uma vez aqui a parte branca é onde as pessoas andam. Grandes construções, catedrais, muralhas incríveis, gigantes aqui, olha aqui. Quer dizer, existem vários níveis de muralha, né? Existe esta muralha aqui com o caminho, aqui tem água, aqui tem uma torre com mais outra muralha aqui. E vemos que a muralha entra para dentro de... Isto é na parte pequena, né? Ali na parte grande nós vamos ver a muralha entrar aqui dentro da cidade, dentro dos próprios bairros. Então só esta parte aqui nós vemos que tem uma construção incrível, né? Estas torres e tudo, isto não existe mais. Nós vamos ver que tudo isto desapareceu com um grande tremor de terra, segundo a história oficial. E porquê é que isto é interessante? Porque nós, quando começamos a estudar as histórias das capitais ou de grandes cidades, todas elas, praticamente sem exceção, no mundo, sofreram grandes incêndios, grandes cataclismos que destruíram a maior parte da arquitetura. E o que nós observamos é que existe uma reconstrução que já não é o que era antes. Não é? Porque se houve uma destruição, já começa a ser outra coisa. O que nos transparece é que parece existir um apagar da memória. Vemos que existem algumas cidades onde isso aconteceu mais para trás no tempo. Como, por exemplo, aqui a cidade da Basileia, século XIV. Vemos, por exemplo, em Portugal acontecer em 1755, em Lisboa.
E depois começamos a ver, no final do século XIX, ali, tanto na primeira quanto na segunda metade do século XIX, diversas cidades no mundo acontece isso, nos Estados Unidos, e é a mesma coisa. Há uma destruição das coisas. E há uma destruição deste tipo de arquitetura. E é exatamente este tipo de arquitetura que está tendo as linhas alisadas na cidade da Basileia. Que, segundo eles, muita coisa já não existe desde tempo. Eu peço desculpa porque eu tenho estado com um pouco de virose, mas já estou melhor, só está a garganta um pouquinho afetada. Então, nós olhando aqui com mais atenção a Basileia Superior, nós vemos que a água entra... Opa! Peço desculpa, que de algum jeito entrei para a outra. Vamos olhar aqui, que é interessante ver como é que a água entra para dentro da cidade. Vemos que tem um arco aqui, onde a água entra, e ela vem por aqui, ó. Como assim? Eu estou clicando ali naquela seta, estou chegando tão na margem da imagem que sem querer clico na seta. Então nós vemos que a água entra por aqui e vem por aqui assim, ó. Ela passa por cima aqui e esta passa por baixo. Reparem bem o sistema hídrico que tem aqui. Eles captam a água aqui, esta está por cima e esta passa por baixo. E passa por baixo e dá a volta toda a muralha, passando por baixo destas pequenas pontes, uma muralha gigantesca. E o que nós vemos desta muralha é ela entrando, como aqui na parte mais baixa, vemos que tem grandes construções, grandes catedrais. Como, por exemplo, aqui, nós vemos que a muralha junto ao rio, ela também é tipo feita com ameias e pequenas torres. Tem uma parede aqui crescente que entra por aqui, vê-se que ainda tem uma parte aqui de muralha. A muralha vem por aqui também, sempre junto aqui à água. Quer dizer, é uma estrutura, repare, tem uma descida aqui. É uma coisa, quando nós já vimos diversas vezes paredes destas geometrias, como é que elas são feitas, não é? É assim, é uma coisa bruta. É grande isto aqui. E liso, né? Não é assim não é um liso tipo azulejo, não é? Mas podemos assim dizer que ela é reta, não é? Podemos afirmar isso. Não é uma superfície lisa, mas ela é direita, não é? E é imensa. Normalmente são sempre grandes, não é? E é isso que nós vemos aqui. É uma expressão arquitetónica de muita coisa. E muito bem alinhada. Ora, mas isto é uma gravura. E isso é sempre o que eu lembro. Isto é uma gravura. Nós não sabemos quando é que isto foi criado. Hoje, eu estou tendo tanto cuidado com o que estou vendo e estudando até com outras pessoas, que nós ficamos, às vezes, sem saber se, por exemplo, uma imagem destas ela não é implantada para nos criar certo tipo de percepções. Mas mesmo assim, nós olhamos e examinamos. Quando nós olhamos, como já eu fiz algumas vezes, olhamos antigas imagens de Lisboa, vemos que eles... A muralha de Lisboa. Vemos que a representação que fazem dessa muralha é bem simplória. Ora, nós podemos ver aqui em Lisboa, e estou comparando Lisboa porque eu tenho vindo a fazer o estudo também em relação a isso. Olha como é que são as paredes disto aqui. Ora, podemos dizer que elas são direitas, né? Em termos de geometria, não é? Não é lisa, ela não é lisa, mas ela é direita. Como é que com tanta pedra irregular se consegue construir paredes tão direitas, não é? Isso é uma das coisas que me destaca assim ao olho, à vista, é isso. Como é que isto consegue ser tão cubo, tão quadrado,
com tanta irregularidade de pedras. Não é fácil fazer uma coisa dessas. Aqui neste caso, podemos ver, por exemplo, aqui, muito possivelmente, isto é de defesa, estas muralhas, e esta inclinação que existe aqui é um reforço à estrutura. Não é o mesmo daqueles ângulos que nós vemos nas estruturas estrelares, que o ângulo é para fora sem motivos. Não é? Se ele fosse direito, seria mais eficaz em termos de defesa e a estrutura aguentaria na mesma. Neste caso aqui, parece ser um reforço da própria estrutura por questões de engenharia mesmo, né? Para ela ficar de pé. Quando nós olhamos esta imagem e vemos estas paredes aqui, é isso que estamos vendo aqui. Tipo aquela da Muralha de Lisboa. Certo? São paredões. Isto aqui são paredões. Tudo isto aqui. Né? Estas torres. Ora, como é que civilização é essa atrasada que constrói um negócio desses tão grande? Não é? Que requer um trabalho gigantesco. Em relação a Lisboa, para eu vos mostrar como é que a memória tem sido apagada, que eu já mostrei algumas vezes nesse sentido, escrever antes do terremoto, de 755. Esta imagem, para quem tem feito estudos comigo, já muito possivelmente é familiar. Vou ver se encontro ela aqui um pouquinho maior. Aqui talvez seja melhor. Aqui acho que está maior. Exato. Está grande o suficiente. Eu já falei algumas vezes sobre ela, né? Que eu não sei que construções são estas aqui em cima, né? Mas nós podemos ver que existe uma muralha aqui ao redor. Né? Existe todo um... Reparem que é uma muralha que dá a volta à cidade de Lisboa, isto antes do tremor de terra de 1755, ou seja, já bem mais à frente, uns 400 anos depois da Basileia, né? Da grande destruição da Basileia, daquela imagem que nós estávamos vendo ali. E nós vemos que são construções imponentes, isto lá em Portugal, né? Em Lisboa. Eu não sei o que é isto aqui. Não sei. Então nós vemos que a muralha ela vai toda pelo alto e depois começa a descer e volta a subir aqui e volta a descer. E é uma muralha gigantesca, gigantesca. Existem alguns vestígios ainda dessa muralha lá em Lisboa, mas praticamente foi tudo destruído. Peço desculpa. O que não combina é quando nós olhamos, por exemplo, esta imagem que está aqui, que é de uma das estruturas estrelares que descobri em Lisboa, e eu nem sabia, né? Ali naquela parte onde é da muralha, e nós podemos ver a complexidade que está aqui de design, que isto é uma ponta de uma seta, né? E isto aqui é uma parte de uma estrutura. Nos levantamentos que eu estive fazendo, existe grande probabilidade destas estruturas terem estado todas conectadas umas com as outras através de uma única estrutura. Muito possivelmente, a cidade de Lisboa era uma cidade estrelar. E isso tem-nos vindo a ser escondido. Eles colocam imagens como esta, onde colocam uma coisa bem pobrezinha de construção, mas basta nós olharmos isto aqui, uma muralha destas, dentro daquele estilo, olha-me como é que é, né? É isto que nós estamos vendo aqui. Isto é parte da muralha de Lisboa. Então, quer dizer, é um negócio gigantesco, megalítico mesmo. Quem é que vai construir isso hoje? Né? Quanto mais naquele tempo. Assim, quanto tempo demoraria algo assim? O que é que requeriria? Não é? Então existe, para mim, isso aí é um mistério. Como é que se cuida da comida? A vida naquele tempo não deveria ser nada fácil. Não é? Aqui em pleno século XX tem pessoas, aqui onde eu moro, que viveram
num período aqui neste interior que eu moro, onde era tudo muito mais difícil, não havia um transporte para Fortaleza, era a maior dificuldade para sair daqui, para conseguir algum trabalho, havia muita gente passando fome, porque não havia tanta comida, não é? Houve períodos aqui, os mais velhos, que falaram que o negócio apertou mesmo aqui, né? Então, quer dizer, e neste período onde isto foi construído, não existia tanto hoje como hoje existe. Tinham que produzir a comida que comiam aqui, tinham que produzir aqui. Não era, vamos importar, vamos trazer de fora maçãs e frutas e legumes. Não era isso. As pessoas aqui neste tempo, segundo isto que nos mostram e que a gente está olhando, estas pessoas tinham que produzir aqui o que comiam aqui, né? E como é que dava tempo para construir este tipo de situação sem uma tecnologia superior, não é? E então temos vindo a olhar para isso aí, tem surgido uma série de questões a esses níveis. É isso que nós temos visto aqui na cidade da Basileia. Só que é mais antiga ainda. Em Lisboa, o tremor de terra de Lisboa foi de 1755. A Basileia tem uma história de destruição que vai para o final do século XIV. E é isso que nós vamos olhar aqui, que é interessante. A cidade da Basileia, ver se eu conseguiria colocar isto em português, que aí evitaria de estar traduzindo. Só que aqui eu vou ter que colocar Basileia. Vamos ver se está certo. Cidade da Basílica? Não. Então, não tem só em inglês, é? Deixa eu ver se diz aqui. Tem só em inglês, é o que eu estou vendo aqui, não está em português. Então, vamos ver, de qualquer jeito eu pego aqui. Diz que neste momento tem 175 mil habitantes. A língua oficial é alemã. Quero ver quando é que ela foi criada. Foi fundada em 1460. A universidade. A universidade foi em 1460. E a cidade foi fundada quando? Onde é que está aqui? Não diz. Não estou vendo onde é que está dizendo a história aqui. Early story. Eles estão-nos levando para o século V antes de Cristo. Espera aí, que não é bem isso. Aí, onde é que é toda uma, né? O príncipe Bishopric da Basileia. Bishopric. Que nome é aquele? Príncipe Bishopric. Eu estou vendo se consigo ver aqui. Em 1019 começou a construção da Catedral da Basileia. Olha ali, que ainda está em pé. Ainda está em pé. Ou seja, é uma coisa que eles estão nos dizendo que tem mais de 1000 anos, isto que está aqui. Certo? Então nós vemos que a cidade da Basileia ela é bem antiga, né? Essencialmente é isso, para verem que se isto aqui foi construído em 1095 ou o que é que foi, imaginem, a cidade é uma cidade bem antiga. E o que quero mostrar aqui é isto aqui. Então, em 1356 acontece o tremor de terra da Basileia. E eu vou procurar ler isto aqui melhor. Eu vou pegar e vou botar no Google Tradutor, que fica melhor. E eu estou começando a sentir a voz a começar a falhar. Mas vamos até o final. Para nós vermos a história que está sendo contada aqui, hein? Que é uma história muito estranha. A história deste tremor de terra que destrói tudo assim
numa circunferência de uns 30 quilómetros, todas as catedrais, tudo foi destruído. Tudo, dizem eles. Então, mas vejam bem o que é que está dizendo aqui. Vamos aqui aumentar, vamos ver se dá, que é para lerem, vocês poderem acompanhar a leitura. Aqui, começa aqui, ó. Diz assim: o terremoto da Basileia de 1356 é o evento sismológico mais significativo que ocorreu na Europa Central na história registrada. Olha bem, quando eu li isto, como assim? É o evento sismológico mais significativo que ocorreu na Europa Central na história registrada. E teve uma magnitude, de momento, na faixa de 6.0, 7.1. Aí ele vai trazer... Sim, este terremoto que ocorreu a 18 de outubro de 1356 também é conhecido como o tremor de terra de São Lucas. Diz aqui, terremoto. Depois de um abalo entre as 19 e as 20 horas, horário local, o terremoto principal ocorreu à noite, por volta das 22 horas, e vários tremores secundários seguiram durante a noite. Basel experimentou um segundo choque muito violento no meio da noite. A cidade, dentro das muralhas, foi destruída por um incêndio, quando tochas e velas caindo no chão incendiaram as casas de madeira. Mas como nós estivemos vendo ali na imagem, havia muita muralha. Onde é que estão aquelas muralhas? O número de mortes na cidade de Basel, da Basileia, é estimado em 300. Todas as principais igrejas e castelos em um raio de 30 quilómetros de Basileia foram destruídos. Olha, todas as principais igrejas e castelos, caraca, então, mas tem castelo aí que já aguentou aí tanto tremor de terra, tanta coisa. Como é que todas as principais igrejas e castelos, um raio de 30 quilómetros? Espera aí, como assim? Foi aqui que eu parei a leitura e fiquei assim, mas como assim? Como assim? Não fica nada de pé? Porque um tremor de terra, 6 ponto, tal, 7, porque eu não sei se vocês sabem, eu assim não vou conseguir explicar de forma visual neste momento, mas um tremor de terra, se ele for de cima para baixo, ele consegue ser menos destrutivo do que se ele movimentar as coisas para a frente e para trás e para os lados. Não é? Porque basta imaginar, não é? Se vocês estiverem em cima de um banco, não é? E alguém começar a levantar e a baixar o banco, vocês conseguem ainda aguentar em cima. Mas se a pessoa começar a andar a abanar o banco para a frente e para trás ou para os lados, aí já fica muito mais difícil de manter o equilíbrio, né? Então diz aqui ou seja, eu não sei como é que foi esse tipo de movimento. Se foi vertical, se foi horizontal. Se foi horizontal, aí assim a destruição é muito grande. Mas toda aquela região é montanhosa. Existe assim um bocado de coisas assim que eu ainda não consegui juntar as peças todas. Né? A crise sísmica, continua o texto, durou 1 ano. Ora, a modelagem dos dados macrosísmicos sugere que a fonte do terremoto tinha uma orientação leste-oeste, uma direção correspondente às falhas sobrepostas na frente do Jura. Por outro lado, estudos paleossismológicos recentes atribuem a causa deste terremoto a uma falha normal orientada norte-noroeste para sul-sudoeste e ao sul da cidade. A significativa magnitude do evento sugere uma possível extensão desta falha sobre a cidade. Aqui a localização diz que outro estudo coloca o epicentro a 10 km. A intensidade é toda uma discussão científica, que ninguém chega a acordo nenhum. E depois vem o dano, que é o terremoto destruiu a cidade da Basileia, olhem bem o que é que diz, na Suíça, perto do extremo sul, perdão, perto do extremo sul do Alto Reno, Graben, e causou muita... Perdão, deixem-me beber um pouquinho de água aqui.
Daniel, acho que tá sem áudio seu aí. Eu também não estou escutando o Daniel. 1, 2, 1, 2. Oi. E vocês não deixaram de me ouvir quando? Quando tu parou para tomar água. Ah, grato. Realmente não está muito fácil eu continuar, não. Vamos fazer assim, eu vou ter que parar porque a garganta não está aguentando. E depois eu edito os 2 vídeos, este de hoje, com o outro que eu fizer que será a continuação destes, e apresento só como um vídeo. Sinto muito, mas não está dando. Vou parar aqui de gravar. Para a gravação.